Quero ouvir o que o Senhor irá falar. Tua palavra vai minha vida transformar. Luz para o meu caminho, verdade e vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Criançada, vem aqui à frente para que a gente possa escutar a historinha que a catequese preparou para nós, sentados aqui no chão olhando para o presbitério. Bom dia, família. Hoje o pessoal tá meio desanimado, João Marcelo. Bom dia, família. Bom dia. Bom dia, galerinha. Oi, padre, bom dia, sua bênção. Bom dia, Deus abençoe. Tudo bem com você, João Marcelo? Olha, ontem eu fui na casa de um coleguinha meu. Nossa, que legal. Vocês costumam ir na casa de coleguinhas de vocês? Não? Às vezes? Assim? Às vezes? É que tem muito compromisso em casa, né? Conta pra gente então, João, o que aconteceu lá? Ele não quis emprestar o brinquedo dele pra mim. Oi? É, ele tinha um carrinho assim muito legal, sabe? E aí eu queria brincar e ele não deixou. Eu fiquei tão chateado, mas tão chateado, mas tão chateado. Calma, João Marcelo. Você já tá tremendo de novo de raiva. O que a gente já falou sobre isso? Respira. Muito bem. Você rezou pelo seu coleguinha? Eu tô com raiva, vou rezar. João Marcelo, rezar faz bem, porque daí acalma o coração. Não é verdade? Todos nós erramos. O coleguinha está aprendendo, daqui a pouco ele vai entender que dividir o brinquedo é importante. É? Aham. Então eu não devo ficar com raiva porque ele ainda não aprendeu? Isso. Todos nós temos que ter um coração puro e inteligente, a ponto de entender que todos nós devemos receber o perdão das pessoas e também dar o perdão quando a gente fica chateado com alguma coisa.
ou por algo de errado que a gente fez? Nossa, então eu não tenho que ficar me sentindo desse jeito assim, triste, magoado, porque eu não brinquei com o carrinho? Isso. Ouvindo a história hoje, Ai, eu ouvi, o carinha é muito louco, ele subiu na árvore. bom, não é assim que a gente conta para as crianças. Como que foi? O Zaqueu queria que Jesus Visse ele. tá aguentando não? Mais ou menos. E aí ele subiu na árvore e Jesus acabou vendo ele. As pessoas falaram: ah lá, o pecador, o pecador. Mas aí Jesus disse que ele estava perdoado. Olha que incrível. Pois é. O coração do Zaqueu era tão bom, era tão grande, era tão puro, que ele conseguiu entender o que Jesus ofereceu para ele naquele momento. A misericórdia. Todos nós temos isso. Esse poder de deixar o nosso coração puro, aprender coisas novas e a perdoar. Ah, então é só esperar, rezar pelo coleguinha, que ele vai poder aprender a dividir as coisas comigo? Isso mesmo. Zaqueu aprendeu, não aprendeu? Sim. E a gente também pode aprender a ter um coração inteligente, que aprende as misericórdias de Deus e aprende a dividir o que a gente tem. Vamos ter um coração puro então, João Marcelo? Vamos. Vamos tirar o peso da tristeza do coração? Sim. O que a gente vai fazer? Tirar o peso da tristeza do coração. Vamos repetir? Tirar o peso da tristeza do coração. Ai, Jesus é incrível mesmo. Vamos dar um viva Jesus então pela misericórdia. Viva Jesus! Palmas para Jesus, pessoal! Obrigada! Criançada, olha aqui para o padre rapidinho, só quero falar um único ponto só da reflexão do evangelho do dia de hoje, como foi bem dito aqui pela catequese. Zaqueu, ele, por curiosidade, foi ver quem era Jesus, que provavelmente ele já tinha escutado falar dele. E aí ele foi ver Jesus passar. E, criançada, Jesus, quando passava aonde Zaqueu estava, que provavelmente Jesus estava se encaminhando para Jerusalém. E o que aconteceu em Jerusalém com Jesus? Ele foi crucificado. Então, um dos últimos acontecimentos na vida de Jesus, antes da sua morte, antes de ser colocado no sepulcro. E aí Zaqueu quer ver Jesus, mas ele não tinha pretensão alguma. Ele só queria ver quem era aquele que tantos falavam. E aí Jesus, que estava, ele tinha um caminho determinado. Provavelmente ele já estava nos preparativos para celebrar a ceia, antes de ser entregado à morte, enfim. E aí Jesus, ao ver Zaqueu em cima da árvore, vai ao encontro de Zaqueu e conversa com ele. E aqui que é o ponto importante do evangelho de hoje. Por quê? Jesus falou para Zaqueu que ele deveria se converter. Jesus falou para Zaqueu que ele precisava mudar de vida. Jesus falou para Zaqueu que ele precisava pedir perdão pelos seus pecados, senão ele poderia ir para o inferno.
Jesus falou para Zaqueu que se ele não seguisse a vontade de Deus, ele seria castigado? Não. Jesus simplesmente falou para Zaqueu descer daquela árvore, porque ele iria na casa dele naquele momento. Jesus aqui não fez nada mais, nada menos do que ser ele. Jesus não fez nada mais do que ser presença de Deus e acolher aquele que muitos criticavam, que muitos falavam que era pecador e que muitos falavam que era corrupto. E aí, na conversa na casa de Zaqueu, sem Jesus falar praticamente nada, Zaqueu se converte, Zaqueu muda de vida e Zaqueu quer reparar o mal que fez. Simplesmente porque Deus o acolheu e mostrou esse olhar do Deus que cuida e do Deus que é misericordioso. E que nós aqui deveríamos também seguir o mesmo exemplo, mas infelizmente, criançada, tem muito adulto que faz um caminho oposto, o caminho daqueles que começavam a falar mal de Jesus porque estava com Zaqueu, murmuravam contra Jesus porque Jesus estava na casa de um homem pecador. E aí eu me pergunto e me questiono se é essa postura que Deus pede que nós tenhamos uns com os outros, desses que apontam erro, desses que criticam e desses inclusive que em nome da justiça querem que o mal aconteça na vida dos outros. O que é mais triste, criançada, também um outro segredinho aqui, muito adulto que fala mal dos outros, muito adulto que aponta o erro na vida dos outros, ele mesmo muitas vezes não faz aquilo que ele cobra, muitas vezes ele não toma a postura que ele critica dos outros. E aí Jesus vem nos dizer que o exemplo de ser de Deus, de ser amigo de Deus, não é dos outros. O exemplo precisa começar a partir de nós, porque caso contrário, nós não nos aproximamos de Deus e muito menos vamos aproximar os outros para estarem próximos de Deus. Então que realmente, antes de pensar em julgar, falar mal e murmurar, sejamos aqueles que estendem a mão e que oferecem ajuda e que cooperam com os outros para que todos possam fazer da melhor maneira possível a travessia aqui nesta terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto vocês voltam para os lugares, nós professamos a fé.